Dom Gil, nós estamos vivendo a festa de São Bento, celebrada no próximo dia 11 de julho, né? E o senhor viveu na Itália durante alguns anos. O senhor visitou algum lugar pelo qual passou São Bento? Se sim, quais as impressões que o senhor teve desses locais? Eu estive visitando várias vezes os locais de São Bento, né? Inclusive, quando chegavam lá pessoas da minha terra, de Itapecerica, eu gostava de levar lá os lugares de São Bento, né? Porque São Bento está muito no coração das pessoas itapecericanas. Eu fui, por exemplo, primeiramente a Subiaco. Subiaco é onde tem o mosteiro inicial de São Bento. Ali hoje tem um grande mosteiro masculino e perto há um outro mosteiro, que é um mosteiro feminino. Então visitei aqueles lugares ali de Subiá, que é um lugar muito bonito, meio de montanhas, e algumas coisas interessantes a gente pôde observar ali. Primeiro que a vida monástica é o principal ali, né? O canto da liturgia, os monges presentes ali no mosteiro, sempre conservando aquelas características do mosteiro inicial de São Bento. E o senhor tem alguma coisa a nos dizer também sobre o famoso mosteiro do Monte Cassino? Nós sabemos que depois de Subiaco, São Bento foi lá para o Monte Cassino. É uma outra região, lá perto de Nápoles. Ele teve aqueles problemas lá com o padre da paróquia, o padre não gostava da presença de São Bento, aquele outro mosteiro. Então ele resolveu sair dali e foi para Monte Cassino, que é um monte entre Roma e Nápoles, e onde ele então fundou, organizou o seu primeiro grande mosteiro, né? Ali ele viveu e morreu. É muito interessante esse mosteiro porque ele já foi destruído 4 vezes na história. Às vezes por intempéries, às vezes por guerras. A última vez foi na última guerra mundial, né? Mas cada vez que ele é destruído, ele é reconstruído. Por isso lá na porta do mosteiro está escrito uma frase em latim: Sutisa virescit, que significa podado, a planta cresce. Uma vez que ele foi podado 4 vezes ele nasceu mais exuberante do que nas vezes anteriores. Eu visitei e vi essa frase escrita lá. A outra coisa interessante que há é que você entra no primeiro jardim do mosteiro, tem uma grande estátua de bronze de São Bento no momento da sua morte. Ele com os braços levantados, 2 monges segurando seus braços, né? Porque diz que São Bento quis morrer em pé e recebendo a comunhão, depois de ter recebido a comunhão. Então São Bento está ali figurado nessa grande, bela estátua, os 2 monges segurando seus braços como se estivessem segurando a cruz de Cristo. Então esta imagem é uma coisa muito bonita ali na entrada do Monte Cassino. Depois também lá na Basílica, onde está o altar principal do mosteiro, ali está, portanto, o centro da vida beneditina do mundo. É uma igreja muito bonita, uma basílica muito bonita do mosteiro de Monte Cassino. Lá, ao lado do mosteiro, a gente encontra o cemitério dos soldados que morreram naquele ataque lá da Segunda Guerra Mundial. É um grande cemitério que está lá preservado tanto para oração quanto um momento histórico. Há também lá uma cápsula despendurada que dizem que foi uma bomba que foi jogada e não estourou. Ela foi desativada, mas a cápsula está lá nesse local. Então são coisas importantes que a gente vê da vida de São Bento presente ainda na história do mundo de hoje. A gente sabe que São Bento tinha uma irmã gêmea, né, que era Santa Escolástica. O que o senhor pode nos dizer sobre ela? Esse outro mosteiro que eu disse é o mosteiro justamente de Santa Escolástica. É um mosteiro ali próximo onde começou a vida monástica feminina. Se São Bento é o pai dos monges, né, do Ocidente, podemos dizer que Santa Escolástica é a mãe, né, a madre principal das monjas beneditinas do Ocidente. Nesses 2 mosteiros, aliás, aconteceu um fato muito interessante, né, conhecido da história de São Bento. São Bento era muito rigoroso com a sua regra e ele não deixava os monges, não saíam de casa, a não ser em ocasiões especiais. Na Páscoa,
São Bento costumava levar os seus monges para visitar as monjas lá de Santa Escolástica. Então, ele foi um dia com esses monges, né? E lá eles tiveram uma conversa tão profunda sobre Deus que na hora de sair para voltar para o seu mosteiro, São Bento era muito rigoroso com o horário, levantou-se para se deslocar para o mosteiro dele. E Santa Escolástica disse: meu irmão, fica mais um pouco, a conversa está tão profunda, com tanta teologia, com tanta maravilha, conversamos sobre Deus, os monges e as monjas, vamos conversar mais um pouco. E ela insistiu, ele não quis, queria mesmo ir embora, mas naquele momento desceu uma tempestade imensa e eles não puderam sair ali do mosteiro. E Santa Escolástica então disse: está vendo, meu irmão, você quer obedecer a regra, mas Deus está nos mandando fazer uma outra coisa. E ficaram ali então à noite conversando sobre Deus e as suas coisas. Quando no dia seguinte então que o sol abriu, que São Bento saiu, foi com seus monges para o seu mosteiro, conta a história que quando ele foi entrando na porta do mosteiro, veio uma pomba branca e passou sobre o seu rosto e foi para o alto. E ele teve o pressentimento: a minha irmã faleceu. E mandou os frades, então, voltarem lá ao convento das irmãs, e lá tiveram justamente essa notícia, que a Santa Escolástica tinha falecido. Alguns dizem que um mês depois São Bento faleceu, que a distância entre a morte de Santa Escolástica e São Bento teria sido mais ou menos um mês. Então ela teria morrido no mês de fevereiro de 547, e São Bento, que morreu, sabemos, no dia 21 de março de 47. Então esse é um episódio passado ali no lugar que eu visitei, onde tem o mosteiro de São Bento e de Santa Escolástica. São Bento representa muito bem, né, a vida monástica, que foi sempre valorizada muito pela igreja, né? Como o senhor vê esse episódio, né, essa valorização da igreja hoje da vida monástica? Hoje a vida monástica está em alta, vamos dizer. Também na valorização da igreja, né? Os papas têm dado muita atenção à vida monástica e à vida beneditina em particular. Em 1947, o Papa Pio XII escreveu uma linda encíclica chamada Fulgens Radiatur para comemorar o 14º centenário da morte de São Bento. Nesta encíclica, ele mostra a importância de São Bento não só para a igreja, como para a cultura do mundo, para a cultura europeia. São Bento foi alguém que marcou a vida e a cultura, a vida até política da Europa. Os mosteiros na Idade Média foram centros importantes para a civilização da época. Depois nós encontramos também, em 1964, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, que colocou São Bento como padroeiro da Europa, mostrando justamente essa importância da vida de São Bento, seja para os monges, seja para a igreja, seja para a população inteira. Agora nós vemos há pouco tempo também mais um fato importante, um Papa que escolheu para seu nome de Papa Bento, né? Cardeal Ratzinger, quando foi eleito Papa no ano de 2005, ele escolheu o nome de Bento para homenagear São Bento. Aliás, uma coisa interessante, falando daquela viagem que eu fiz a Subiaco, uns dias depois da eleição do Papa Bento, eu estava em Roma. Eu fui visitar lá Subiaco e quando eu estava lá andando nos lugares do mosteiro, veio um monge, eu estava de batina de bispo e tudo, ele se apresentou, pediu licença e me pediu que eu fosse, depois da visita, a uma sala, lá, determinada sala. Eu fui, chegou lá, ele me apresentou um livro grande e disse: aqui todo bispo que visita o mosteiro, nós gostamos que ele deixe uma mensagem, só pode deixar uma mensagem? Claro, eu deixei a mensagem lá escrita no mosteiro de São Bento. Quando terminou, ele disse: agora eu vou mostrar para o senhor uma mensagem que está aqui um pouquinho atrás. Passou umas 2, 3 páginas, era a mensagem justamente do cardeal Ratzinger, porque antes de o Papa João Paulo II falecer, ele fez um retiro lá, ele teve uns dias lá. E ele então deixou a sua mensagem para o mosteiro, não me lembro mais do teor da mensagem.
Mas eu fiquei pensando, depois, quando ele foi eleito Papa, certamente aquele retiro marcou muito o coração dele, por isso escolheu o nome de Papa Bento. Então, a importância de São Bento na vida da Igreja e até na vida da civilização moderna é de grande importância. O senhor disse a respeito do Papa Bento XVI, né? Foi mais um Papa que pegou, né, que tomou para si o nome de São Bento, né? Quais as características que, na visão do senhor, inspiram os papas, né, com o nome de São Bento? Primeiro, a convicção de fé, de fortaleza de São Bento, né? Ele enfrentou tantas dificuldades, mas nunca titubeou na fé. Foi um homem forte na fé. Um Papa precisa ser forte na fé. Depois, São Bento foi um homem abençoado, né? Está escrito sobre ele que ele é abençoado no nome e na vida. Bento no nome, Bento na vida. Então, ele foi um homem abençoado. Todo Papa precisa dessa bênção que vem do céu. Então, a confiança em Nosso Senhor é muito importante para aquele que vai assumir a função do papado. Depois tem também o aspecto da intercessão, né? Nós todos queremos ter santos que intercedam junto de Deus por nós, pedir a Nosso Senhor por nós e pela Igreja. Então, quando o Papa Bento escolhe esse nome para si, ele tem um programa de vida, um programa de oração. O programa de vida de São Bento era resumido em 2 palavras: ora et labora, reze e trabalhe. Certamente o Papa Ratzinger escolheu esse nome justamente pensando nisso. O meu papado deve ser de muito trabalho e de muita oração. Até quando ele renuncia, ele vai para viver como um monge, ali nos jardins do Vaticano, numa casa que foi construída justamente para monjas, né, que o Papa João Paulo II queria que tivesse ali um mosteiro, uma família religiosa que fosse renovada de 4 em 4 anos. Hoje, então, o Papa Bento vive essa espiritualidade da oração neste pequeno mosteiro dentro ali do Vaticano. Dom Gil, qual mensagem o senhor poderia deixar aos jovens vocacionados, né, à vocação beneditina? A vocação beneditina é uma vocação muito bonita na Igreja. Hoje há muitos jovens que vão ser monges. Os mosteiros estão cheios de jovens, também os femininos. Muitas jovens optam para isso. Aqui no nosso mosteiro Santa Cruz, em Juiz de Fora, nós temos várias jovens. Então, o que eu queria deixar uma mensagem para você, jovem: se você sente no coração o chamado para a vida monástica, diga sim. Deus não nos chama nunca para algo que é ruim para a nossa vida, nos chama só para coisas boas. Então, se você sente o chamado de Deus, procure responder sim. Você vai ser beneficiado porque vai viver com Cristo e para Cristo a vida inteira. E vai prestar um grande serviço à santidade da Igreja, porque esta é a vocação do monge e dos mosteiros, a santificação da Igreja. Terminando, eu gostaria de dar uma bênção a todos aqueles que nos acompanham nestas festas de São Bento, pedindo que ele interceda por cada um de nós. Por intercessão de São Bento e de Santa Escolástica, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.